Oi, Márcia, bom dia. Hoje eu tô aqui para apresentar um trabalho sobre Triste Fim de Policarpo e Quaresma, que foi um livro escrito por Lima Barreto e publicado em 1915. A gente vai analisar esse livro por alguns aspectos importantes. Eu tô fazendo o trabalho em dupla com o João Pedro Valério e a gente decidiu que seria melhor a gente gravar em casa o trabalho, juntar as nossas partes, então a gente dividiu os tópicos em dois. Eu fiquei com o contexto histórico da época, o estilo de linguagem do autor, os principais temas abordados na obra e os aspectos autobiográficos que aparecem no personagem Policarpo. Agora falando sobre a biografia de Afonso Henrique de Lima Barreto, vem falando que ele foi um importante escritor da fase pré-modernista, né, da literatura, porque sua obra era impregnada de fatos históricos, né, e sobre a sua perspectiva da sociedade carioca, onde que ele analisava o ambiente, os costumes do Rio. E também vem falando que ele criticava muito, né, a mentalidade burguesa da época. Entre suas publicações, ele teve romances, sátiras, contos e crônicas. Agora, falando mais sobre ele mesmo, falando que ele nasceu em Laranjeira, né? Eu acho que tem influência aí também sobre aquilo que ele escreveu, né? No dia 13 de maio, fez aniversário esses dias, e onde ele era filho de um tipógrafo, que era Joaquim Henriques de Lima Barreto, e da professora da primária, Amália Augusta. Vem falando também que quando ele tinha 7 anos, né, acabou ficando órfão. É, e após isso, né, que por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele fez um curso, né, secundário no Colégio Pedro II, e depois vem falando que ele, após isso, né, ingressou numa escola politécnica é, do Rio de Janeiro. É, é onde que ele começou a fazer o curso de engenharia. E ali vem falando que foi onde que ele conheceu a humilhação. Então acredito que ele passou por muitas coisas, né? Só que após esse tempo, né, em 1903, quando ele cursava o terceiro ano, né, de engenharia, ele teve que abandonar o curso, porque o seu pai havia enlouquecido. E por ter essa responsabilidade, né, de cuidar do pai e também do sustento, né, da casa, que também havia 3 irmãos junto a ele, né? Então ele teve que ir acabando e teve que abandonar o curso, né, para cuidar ali do sustento da casa, né? Aí depois, com o decorrer disso, né, ele tinha que tomar alguma atitude. Aí vem falando que ele prestou concurso, né, para escrituário de guerra. Aí vem falando que ele permaneceu nesse cargo, né, até a se aposentar. Aí vem falando que em 1905 ele ingressou no jornalismo, com uma série de reportagens onde escreveu para o Correio da Manhã. E vem falando também que em 1907, né, ele fundou a revista Floreal, falando que apenas que ele lançou 4 números. E vem também falando, né, sobre a obra de Lima Barreto, né, que foi escrita na primeira década do século XX, né, no período da Primeira República, e que representou essa fase de transição, né, devido que havia muita influência europeia da literatura, né, e que isso vai se exaurindo e que vem trazendo essa renovação, né, da linguagem e da ideologia. E vem falando que, embora os autores do pré-modernismo não fossem tão presos, né, ao modelo do romance realista naturalista, vem falando que a obra de Lima Barreto queria trazer mais uma linguagem simples e coloquial. Lima Barreto, né, com seu espírito inquieto e rebelde, com inconformidade sobre a mediocridade, né, ali reinantes. E conjunto, isso tudo também tinha a doença de seu pai. Eu achei isso engraçado, né, ele falar assim, a doença de seu pai, né, que infelizmente herdou. Já misturando isso, ele já não estava numa fase muito boa, né? Que ele já a doença já
digamos assim, já atrapalha a pessoa muito. E ele ainda assim se entregou ao álcool. Então, após isso, ele teve diversas, sabe, crises com com verdadeiras manifestações e alienação mental. Devido a isso, né, ele foi internado 2 vezes com alucinações. E vem falando que após, né, ser internado, ele teve aquele momento de lucidez que ele vem falando como ele sentia, né, devido ao ambiente do hospício que tem como cemitério dos vivos, que diz bem assim: o abismo abriu-se aos meus pés e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos, como vi por várias vezes, de mim para mim. Tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões de que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assombram de quando em quando dou sinais de loucura, delírio. E vem falando que Lima Barreto, né, faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1 de novembro de 1922, que foi depois, 9 meses, né, depois da Semana de Arte Moderna, né, que ele viveu apenas 41 anos e que o seu enterro, né, foi custeado por amigos. E vem falando, né, que 48 horas após a sua morte, o pai também acabou falecendo. Acredito, né, que é pela dor, uma pessoa que não estava muito forte no momento. Os dois, né, acabaram, né, falecendo. E vem falando que no túmulo do cemitério São João Batista tem a inscrição: Lima Barreto e seu pai. E o lugar na literatura de sua época, ele era classificado, né, como um autor pré-modernista, atuando entre o realismo e o naturalismo, né, do século XIX e o modernismo de 1922. Ele não foi valorizado, né, pela elite cultural de sua época, devido que ele já tinha uma preferência, né, pelos autores mais conservadores e que eram ligados, né, à estética parnasiana. E o lugar na literatura de hoje, ele é reconhecido como um dos mais importantes escritores, né, devido à sua crítica, né, ao olhar voltado, né, para os marginalizados com os temas do racismo, a desigualdade, né? Então hoje nós estamos numa época que criticar e saber colocar a pessoa realmente no seu lugar, então, e valorizar quem realmente se precisa ser valorizado, então, é muito importante. Então, hoje em dia ele é muito bem reconhecido, valorizado, né, já que na sua época não era. Os principais eventos históricos na época de Lima Barreto foram a proclamação da República em 1889, a presença de governos oligárquicos e o coronelismo, revoltas populares e conflitos e exclusão social e racismo. A gente está falando do Brasil no início do século XX, quando ele estava entrando na República. Ele tinha acabado de sair de uma monarquia e estava começando o que a gente chama de República Velha, onde o poder era basicamente controlado pelas oligarquias rurais, principalmente pelos fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, a população, principalmente a população mais pobre, era excluída da política e os votos eram manipulados. O Brasil também ele estava passando por uma modernização forçada. No Rio de Janeiro, por exemplo, houveram reformas urbanas que expulsaram os pobres de suas casas e fizeram com que eles fossem vacinados, o que gerou a revolta da vacina em 1904. Existia muita expectativa de mudança, mas a República manteve as desigualdades sociais, e foi nesse cenário de desigualdade, de autoritarismo e de falsas promessas da República que Lima Barreto construiu a sua obra usando a literatura como crítica social. Contexto histórico. Nesse vem falando, né, sobre Policarpo Quaresma, que ele era um homem era respeitado e tal, mas ele era mais na dele. Eu gostei de ter um raciocínio como se fosse
O Galo cantando de manhã, que vem falando, né, que quando ele passava, essa pontualidade dele, que me lembrou o Galo, né, porque quando é de manhã, o Galo tá ali cantando e ele sempre tinha suas horas, sempre a mesma hora, que vem falando, né, sobre astro e muitas outras coisas, é, sobre o momento, né, que ele sempre passava, né, o horário e tal. E falando sobre o livro, a livraria que ele tem em casa, que muitos ficam em dúvida o porquê, né, para quê essa quantidade de livro. Que ele era respeitado, né, mas ainda assim sendo considerado esquisito e mansitropo. É, Só que o que me chamou muita atenção nessa primeira parte, né, do livro, que são três, é, ele sempre foi respeitado, só que havia algo que fez colocar esse respeito em dúvida. Foi quando ele se interessou a tocar violão. Eu achei isso muito engraçado, porque ele, não por ele, mas pela vizinhança, a sociedade ali local, né? Porque a gente, hoje em dia, tocar um instrumento é tão bem visto. A pessoa que, um tocador, né? Um instrumento, o que tem a ver? Só que para aquela época não era bem visto e tal. Quem tocava violão, essas coisas assim, não tinha. A sociedade não tinha aquela coisa para a sociedade. Até com quem sabia tocar violão, ele foi julgado por isso, até pela sua irmã, que falando que estava, que era considerado pela sociedade também malandragens. Aí tem bem assim, ó, Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição respeitável com você, como você é, andar metido com esse heresteiro, um quase capadócio, não é bonito. Aí vem falando, né, que ele, não, para de pensar assim, só porque ele toca violão não quer dizer nada sobre ele, para de fazer, digamos assim, nas minhas palavras, né, esse julgamento sobre tal pessoa, só porque ele toca violão. E Quaresma, né, uma pessoa que teve gosta de estudar muito sobre o Brasil, gosta de saber muitas coisas sobre o Brasil, que nas próximas partes vem falando mais sobre isso, o cuidado que ele tem, né, com que aquilo que é do Brasil sempre corre atrás de suas características, saber o que realmente, de onde veio, até o ponto dele querer que a língua oficial fosse o Tupi-Guarani, entendeu? Aquilo que realmente, né? Porque nós sabemos, né? Se a gente for olhar na história, porque o português brasileiro não é local, né? É uma junção de línguas de fora, então para ele faria muito sentido ser esse regional, esse daqui, virar a língua oficial, né? Então ele sempre foi nacionalista, se eu acredito que seja isso mesmo, essa nação, né? Ele sempre quis ser o Brasil, realmente tudo aquilo que é do Brasil, né? E que ele vem exaltando, né? Também que nós temos que tem uma parte que fala que ele vem exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho, o arroz. E ainda nessa primeira parte nós temos uma moça que ela estava noiva, né? Mas estava à espera do casamento, que nós temos bem assim. Ismênia tinha que responder a famosa pergunta: então, quando se casa? Ela, não sei. Cavalcante forma-se para ano e aí vem falando, né, dessa moça que estava à espera, né, desse casamento, porque o rapaz que ela se interessou, teve ali, né, era um rapaz que estava fazendo odontologia. E o pai dela não ia deixar, ele só deixou depois que ele descobriu que odontologia daria dinheiro, né, que é uma coisa interessante. Aí com isso, ele até o pai dela, se não me engano é Ricardo, ou eu estou confundindo. É, é, Ajudou o rapaz financeiramente, né, nos estudos dele e tal. E com isso, o rapaz
ia se formar. E com isso, um tempo, acho que uns 3 meses depois, não tenho certeza, e foi marcado o casamento. Aí vem falando, né, que o pai dela, ai meu Deus, tenho que comprar as coisas, tenho que comprar prato, mesa, porque se fosse para ter o casamento, né, tinha que ser o casamento, né. E se eu não me engano, Quaresma, alguns iam cantar, não tenho certeza, no casamento, eles foram atrás de cantigas, né, que eles estavam interessados, né? E eles foram atrás de Tia Maria Rita. Aí, né, eles estavam chegando perto da casa e quem apareceu foi a neta, eu acho que é a neta dela, e recebeu eles, falando, aí ela chamou, né, a tia Maria Rita, e eles foram perguntar, oi, tia Maria Rita, como você tá? Tá tudo bem? Nós viemos aqui para saber a senhora nos ensinasse cantigas. Aí ela, nossa, ela não estava nem lembrando quem era, né? A pessoa que foi uma das pessoas que foi até a casa. Ela falou, eu não vou lembrar, não me recordo. Ele, como assim? Como você não se recorda das músicas brasileiras? O estilo de linguagem que o autor Lima Barreto usava nas obras dele eram muito diferentes de outros autores da época, que normalmente escreviam muito difícil. Lima Barreto gostava de escrever de uma forma mais fácil e direta, para que os livros dele alcançassem mais pessoas e não só a elite, como era na época a escrita dos outros autores. Lima Barreto também usa muito a ironia e o humor como uma forma de crítica social. Em Triste Fim de Policarpo e Quaresma, a gente consegue ver esse aspecto quando ele narra as ideias exageradas do personagem e fica claro pra gente como a sociedade da época era hipócrita e como as ideias diferentes eram vistas como loucas. Essa linguagem mais leve e crítica é algo muito marcante nas obras de Barreto. Divisão da obra. Nós temos a primeira parte que vem ali, né, Quaresma, né, como que é um nacionalista, né, ele sempre quer o melhor, melhor assim que eu quero dizer assim, ele sempre quer procurar aquilo que realmente é do Brasil. E com isso, ele sempre tem aquele interesse de procurar realmente do Brasil, como que foi as suas características. E ele vem ali, propõe, né, que a língua tupi-guarani, né, venha se tornar a oficial do Brasil. Só que a sociedade não concorda com isso, né? Acha isso ridículo, ridiculariza isso, né? E ele acaba sendo internado como louco. E na segunda parte, nós temos. Aí quando ele muda, né, pro interior, que ele quer mostrar ali, né, em questão à agricultura, que o Brasil é autossuficiente, né? Mas com isso, né, com o decorrer do tempo, ele encontra ali e vê, né, que tem a corrupção, né, a miséria, o abandono de campo. Então, não é aquelas coisas que ele bem imaginava, né? E nós temos a terceira parte, né, que é durante a Revolta Armada, né, ele está ali apoiando, né, o governo de Floriano Peixoto, né, ele está ali pensando, não, ele vai salvar o país, vai ter melhora, e essas coisas, né? Só que com ele vê que há umas certas coisas erradas, né? A corrupção, essas coisas, e manda uma carta. Só que essa carta, quando chega, né, é considerada como traição. E após isso, como considerado como traidor, é mandado que ele seja executado, né? Então ele pensando ali que estaria fazendo certo, ajudando o país para que coisas ruins não continuem a acontecer, que a desigualdade, né? Ou algo assim, tem uma melhora, né? Que as coisas venham mudar e acaba sendo considerado como traidor. A obra aborda vários temas, muitos deles ainda atuais, mas os principais são o nacionalismo exagerado, que a gente pode ver quando o Policarpo ele apoia ideias muito exageradas
e muito loucas, como adotar o tupi-guarani como língua oficial, e a obra mostra como esse nacionalismo exagerado ele pode ser perigoso. Também temos a crítica à burocracia. A gente pode ver porque o Policarpo ele é um funcionário público e a gente vê no dia a dia dele como é muito injustiçado e como o sistema ele é cheio de falhas. Temos também a desigualdade social e a corrupção. O livro ele mostra como o Brasil era e ainda é, infelizmente, muito corrupto, onde só os mais ricos têm acesso às coisas e os mais pobres são esquecidos. Temos também o fracasso das ideias como tema abordado, porque a gente vê que por mais que as tentativas do Policarpo fossem honestas de tentar mudar o Brasil, ele não conseguiu. E esse livro mostra como não é fácil e não é possível, digamos assim, você mudar um país sozinho, sem apoio nenhum, por mais que as suas intenções sejam boas. E temos também a loucura e exclusão de quem pensa diferente, porque no final o personagem foi internado como louco, e isso mostra como a sociedade da época, ela rejeita quem questiona o sistema e tenta viver fora de um padrão. Pautas de engajamento. Desigualdade. Vem falando sobre essa parte, né, sobre esse abandono das pessoas que moravam na parte rural, né, que elas não tinham ajuda, né, principalmente em questão à saúde, educação. Nós sabemos que muitas coisas são necessárias, né? Viver na roça é muito bom, que você pode fazer ali a sua horta, essas coisas, mas muitas coisas ainda assim são bem difíceis, né? Sabemos que também, se a gente for parar assim nessa lógica, prestar bem atenção, nós temos animais que são peçonhentos, que lá que tem com mais variedade, mais intensificação. Então, se você parar para pensar, você precisa da saúde para isso, porque às vezes pode ser mordido, algum tipo de contaminação. E sabemos que devido ser um local mais distante, e também às vezes ser também locais onde que são pessoas que não são tão bem estudadas, então é desvalorizado, né? A educação também já, questão da fala, esses são pessoas que infelizmente já têm um atraso por si só, e às vezes quando principalmente, né, porque não tem essa ajuda, infelizmente continua no mesmo jeito. É difícil ter essa ajuda que é necessária, né? Então, sempre tem essa precariedade em volta quem mora no rural, e isso que vem, na minha interpretação, vem falando, né? Nós temos o racismo, que eu tentei pesquisar, mas vi que não é, tipo assim, fala, mas você precisa ter uma interpretação melhor sobre. Aí vem falando, né, que pessoas que não tocavam valsa, né, a modinha da época, assim, digamos, né, que era bem visto, porque tem um rapaz que ele não tocava valsa, mas tocava lundu, e lundu por ser uma dança que tem gestos mais fortes, o quadril conseguia se ver muito bem, né? Esses gestos já não essa sensualidade para a época, né? Então já era uma coisa muito forte. E em questão às cantigas, eu tive uma percepção sobre, porque quando eles estavam à procura dessas cantigas, eu estava pensando aqui quem eram essas pessoas que sabiam essas cantigas. E em questão a isso, eles estavam à procura de uma pessoa. E quando chegar na casa dessa pessoa, foi bem assim, essa parte, ó. A pessoa que atendeu, né? Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. E quem realmente eles estavam procurando era a tia Maria Rita. Então eu acredito pela a sua neta ter uma tonalidade mais escura, ser a pretinha, acredito que a avó também não talvez não seja muito diferente a situação. Então eu acredito que muitas as pessoas que conheciam essas cantigas, que tinham como
de si as cantigas, por mais que ainda que ela não, tia Maria Rita não se lembrasse da, da cantiga no momento, mas quem sabia eram pessoas que já a tonalidade da pele já era mais escura. Então, o branco, assim, digamos, a pessoa que estava na sociedade mais ali, não fazia questão em saber e também não era bem visto. Então, até por mais que você talvez gostasse, você não ia fazer por conta que você ia ser mal visto, né? Então, eu acredito que seria também mais para essa parte. E autoritarismo é que quando o Peixoto tá, quando Peixoto não, quando Quaresma, né, pensando que tá ali, né, e até aquela ajuda para o país, mas só que às vezes ele tinha opiniões diferentes, né, até veio em questão a corrupção, essas coisas, e quando ele fez isso, pensando que estava fazendo algo certo, Peixoto sempre foi autoritário, cruel, e Quaresma que o diga, né, porque após ele escrever a sua carta, teve... é, teve, como que eu vou dizer, foi teve um fim cruel, né? Então esse autoritarismo, então é uma coisa que hoje em dia também é uma coisa que a gente não se vê, não é bem visto, porque por mais que você tenha um conhecimento, seja uma autoridade, não é para você fazer aquilo que seja justo, digamos, se houver partes, né, para ambas partes, então, para tudo, né? Então, acredito que a sua palavra é a última e final, é uma coisa que não é bem vista, né? Então, seria mais ou menos isso. Nessa obra, nós conseguimos perceber vários aspectos autobiográficos, porque muita coisa foi inspirada na vida do próprio autor, o Lima Barreto. Assim como personagem, o autor era idealista e acreditava num Brasil melhor. E também como personagem, infelizmente, ele foi cercado de decepções durante a vida sobre esse tema. Lima Barreto também era funcionário público e sofreu muito preconceito. E assim como Quaresma, ele foi visto como fora do lugar pela sociedade branca de elite da época. Ele odiava a burocracia ineficiente do sistema público e ele escrevia para jornais tentando mudar o mundo com as suas ideias. E assim Quaresma também fez. Ele tentou mudar essa visão por meio de coisas alternativas. Lima também passou por várias crises psicológicas graves que foram agravadas pelo alcoolismo e pela solidão, e assim como o personagem Quaresma, ele foi internado em um hospício. Então, basicamente, essa obra é um espelho da vida do autor. Com esse livro, Lima Barreto denuncia o preconceito, a exclusão e a hipocrisia da sociedade brasileira da época. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.